Saudações, pessoal! Vamos para o nosso primeiro vídeo da série, então, falando sobre os baralhos. Começando com o baralho amarelo, né, que é o que eu chamo de o baralho aventura. Basicamente é um dos mais simples que eu optei por começar para justamente ter fazer um vídeo mais rápido. Então aqui a gente tem alguns tópicos que eu gosto de usar para justamente estipular o tema de alguma aventura. Ou até algum objetivo de curto prazo de algum personagem, pelo menos para dar um direcionamento mais adequado para ele quando aparece na história. Então, a gente tem aqui o primeiro tópico, que é a questão de um local, além do verbo, substantivo e adjetivo. A questão do local, isoladamente, funciona assim já de maneira bem prática, porque ajuda a determinar onde vai se passar a aventura, né? Por exemplo, o local onde os personagens devem chegar, onde vão encontrar alguma coisa, né? O cenário, ou até mesmo qual é o ambiente onde eles vão se aventurar. Aqui, por exemplo, tem alguns que eu deixei como se fosse uma cidade secreta, um território de gangue, um distrito comercial, coisa que dá uma descrição de um possível local, porque às vezes isso pode adicionar algum descritor e eventualmente dar um diferencial a mais na história. Então, por exemplo, uma aventura que acontece numa taverna ou num bar, você pode justamente ocasionar uma situação onde já tenha mais gente, onde tem eventualmente garrafas que possam ser improvisadas como armas e coisas nesse sentido. Um sítio arqueológico, às vezes um personagem pode ter que ter um cuidado para não destruir justamente alguma relíquia, alguma coisa nesse sentido, ou o próprio local pode ser já vigiado por ter uma importância maior. Enfim, ajuda pelo menos a determinar. Ainda assim, eu fiz algumas variáveis em que ele não fica necessariamente como qual é a construção no caso, né? Se a gente pegar outras cartas, em alguns a gente pode ter, por exemplo, um palácio, um ninho, uma fortificação, eventualmente alguma represa, mas alguns eu deixei para ser, por exemplo, alguns tipos de terreno aberto, que ajudam pelo menos a determinar um primeiro local para depois em outra carta escolher como que vai ser. Então, por exemplo, a gente pode tirar um deserto e depois, por ser uma opção muito vaga, que às vezes sozinho não se sustenta, a gente tira uma segunda carta e, por exemplo, vem cidade. Então a gente sabe que trata-se de uma cidade no deserto e esse vai ser o nosso alvo para onde a aventura vai acontecer. Então, às vezes, o próprio deslocamento dos personagens até o local pode ser uma pequena aventura em si, né? Um pequeno evento. Os outros tópicos da questão do verbo, substantivo e adjetivo, eles servem para dar um direcionamento, mas a intenção é já deixar uma ideia bem vaga para que seja desenvolvida no histórico, né, no objetivo de curto prazo ou até no background do personagem. Então, eu gosto de usar essas variáveis como, por exemplo, um verbo e um substantivo para eventualmente colocar assim uma ideia inicial, tipo aquele personagem que acabou de aparecer, qual que é a função, o que, que ele está fazendo agora, ou pelo menos ajudar a desenvolver assim um objetivo de alguma aventura rápida. Então, por exemplo, o verbo substantivo, como a gente vê aqui, né, que todos eles têm essa 12 possibilidades, eu usei para combinar justamente ou com o dado de 12 ou com o baralho que eu gosto de usar, né, que tem justamente esse total ali de possibilidades. Então, normalmente eu combino um baralho com o outro. Então, seguindo aqui, por exemplo, né, se a gente fosse usar um verbo e um substantivo aqui nessa situação, a gente teria, por exemplo, bom, pegando esse 12 aqui, o verbo seria o gerenciar, e numa outra carta possível, o nosso substantivo seria o 10, deserção. Então, por exemplo, o que a gente poderia aproveitar desses descritores ali no caso, para fazer uma história? A gente gerenciar e deserção, a gente poderia fazer, por exemplo, um personagem que foi recém-introduzido na história e que ele estava tentando justamente controlar uma situação onde vários soldados deles acabaram, os soldados que ele comandava acabavam fugindo de uma situação de batalha e agora ele estava tentando gerenciar isso, adotando algumas outras medidas, como recrutar mais gente, ou eventualmente o personagem em questão é alguém que está tentando fazer essa deserção e precisa fazer de um jeito que não seja detectado, porque senão poderia acarretar problema para ele.
O legal é sempre tentar juntar um com o outro, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar o gerenciar e colocar por exemplo, que o personagem é um líder, alguém que está organizando, que cuida do gerenciamento de uma empresa, e a deserção diz respeito a só que ele está pedindo as contas, está saindo do lugar, né? Não haveria uma relação direta entre o verbo e o substantivo nesse contexto. Mas seria uma medida mais assim como é que dá para dizer, de desespero, porque nem sempre você vai conseguir juntar as duas palavras e fazer uma história lógica. Quando você acrescenta um terceiro elemento ainda do adjetivo, às vezes essa história pode ficar ainda mais elaborada e nem sempre ficar de acordo com o esperado. Então, às vezes você tem um resultado muito legal, onde as três palavras se complementam e criam uma historinha boa, ou às vezes você tem que fazer três histórias diferentes porque uma não tem nada a ver com a outra. Então, por exemplo, do adjetivo aqui, a gente pode ser usado para complementar justamente esse histórico, ou eventualmente, sei lá, a gente tem, vamos supor, a gente chegou pegando ali um local onde vai se passar a aventura, pegando uma outra carta. Então, vamos pegar essa outra aqui, só pular o Coringa, o número 8. Então, se fosse o local, seria um açougue matador o local da aventura. E como a gente quer acrescentar uma característica para ele, a gente pode fazer uma nova jogada utilizando aqui o adjetivo, número 7. Então, o adjetivo número 7 seria principal. Então, o que a gente pode assumir com esse principal e com o matador, o açougue? Que a gente pode colocar que trata-se de uma grande franquia, e aqui de vários locais nesse sentido, e a matriz seria, por exemplo, o local da aventura, enquanto os personagens precisam localizar, ou eventualmente a sala principal de um grande açougue, algo nesse sentido. O legal é sempre tentar juntar os dois para dar essa ideia de onde vai se passar a aventura. E assim, claro, muita coisa vai se adaptando, se ajustando à história. Às vezes você já tem um personagem que tem um histórico que eventualmente acaba batendo com essa descrição e já junta tudo, aproveita e já acaba fazendo um vínculo maior. E essa que é a parte legal, justamente a adaptação ali no caso.